Vamos orar, irmãos. Amado e grandioso Deus, nós te rendemos graças, porque o ser feliz não está nas situações e circunstâncias que passam em nosso dia a dia. Está na situação eterna, Pai. E dentro de nós se faz presente a redenção em Cristo Jesus, que nos dá fé, confiança de que tudo aquilo que o Senhor nos disse estará se realizando. E bendizemos por isso, nosso Deus. E pedimos que, com a tua graça, nos fortaleça nessa semana que se inicia.
Obrigado, Senhor, por esse instante, por esse momento. Pedimos do Senhor bênção, Senhor, sobre tantos dos nossos irmãos que estão adoecidos. Cuide deles, cuide de suas vidas, cuide de suas necessidades. Ilumine-nos, ó Deus, em mais esse momento de adoração. É o que pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 55 do Inário Novo Cântico, Cantai Alegremente. Depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dádivas à mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Meus irmãos, um sinal, ele não representa nada por ele mesmo. Mas representa uma grandeza que está por trás dele, uma grandeza maior do que ele. No entanto, nem sempre um sinal, por mais explicativo e claro que ele seja, leva alguém a acreditar, levá-lo a sério ou a respeitar. Aconteceu assim muitas vezes com Jesus. E em mais um desses momentos, registrados aqui em Mateus, capítulo de número 12, eu vou fazer a leitura do texto. Isso acontece mais uma vez. As Escrituras dizem assim, Mateus 12, do 38 ao 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. Meus irmãos,
Mais uma vez, nós temos aqui uma situação de embate entre a religião da qual Jesus se origina no sentido humano e o que ele representa agora no sentido divino, aquilo que ele veio realizar como o Deus encarnado, como o Deus que se faz presente, como Emmanuel, como Deus conosco. E nós observamos aqui a conversa entre aqueles escribas e fariseus, pessoas conhecedoras da lei, pessoas conhecedoras do Velho Testamento, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que era o que estava revelado por Deus até aquele instante. Todo o Velho Testamento, esta era a santa palavra de Deus. E naquele momento nós observamos que na conversa que houve entre os escribas e os fariseus e Jesus ali naquele instante, algumas particularidades elas se destacam. A primeira delas, eu creio que é fundamental para nós, que é a autoridade e a autenticidade da própria revelação de Deus. Nós atentamos para algumas situações em que o Velho Testamento ele é considerado como uma parte que foi importante, que teve o seu valor, mas que não tem muito valor para o presente da nossa vida. E muitos têm afirmado até mesmo que o Novo Testamento não tem essa autoridade e esse valor, porque hoje o que cabe à vida da igreja é a revelação direta do Espírito Santo, afirmando que nós tivemos lá o momento do Pai, no Velho Testamento, o momento do Filho, no Novo Testamento, e agora, na era da Igreja, nós temos o momento do Espírito Santo. É uma leitura equivocada da revelação de Deus que mostra-nos uma unidade. O Velho Testamento, ele simplesmente caminha para o Novo numa sequência de revelação, e essa sequência de revelação ela é simplesmente Deus nos dando a conhecer o seu plano redentor, o plano idealizado que está sendo executado, que será consumado finalmente, que é o da constituição de um povo para si. E dentro dessa situação, nós vemos todas as circunstâncias que aconteceram antes da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo e depois da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu e antes da sua volta. Então, o primeiro aspecto que eu vejo de maneira muito forte nesse texto é a autenticidade do Velho Testamento. Ele é, de fato, autêntico. Muitos de um pensamento mais liberal consideram o Velho Testamento e até mesmo o Novo como um escrito, um registro onde fatos reais, em grande parte, eles não acontecem. Mas que temos ali fábulas, nós temos ali muitas histórias que são contadas para defender a autoridade religiosa simplesmente, ou para apresentar diante de outros povos uma realidade religiosa que se equipare a eles ou se torne maior, melhor ou superior à religiosidade daqueles povos. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui é o próprio Jesus autenticando o Velho Testamento como verdade e, historicamente, como uma realidade que existiu dentro dos seus aspectos mais verdadeiros. Nós temos dois exemplos aqui. O primeiro deles é o exemplo de Jonas. Jonas, nós conhecemos a história de Jonas e eu já vi bastante contestação a respeito, porque não há nenhum peixe grande o suficiente para engolir um homem. A ideia de que nós temos uma baleia, não é? Um grande peixe que poderia ser o peixe, tanto é que as histórias comumente colocam baleia como o grande peixe, porque é o maior
peixe que nós conhecemos, apesar de ser um mamífero que vive na água. A garganta, no entanto, de uma baleia, ela não permite que um homem passe por ela e que ela venha a engolir uma pessoa. E por causa disso, tem-se dito que Jonas não é de fato um evento histórico, é uma história que é contada, tem o seu princípio como se fosse uma parábola. É uma história contada para ilustrar uma verdade. Jesus, ele afirma que Jonas é uma história real. E ele diz: eu sou maior do que Jonas. Uma outra expressão usada por Jesus aqui, quando ele fala da Rainha do Sul, ele a interpreta como uma pessoa, porque ele diz que esta pessoa veio para ouvir a Salomão. Salomão, um personagem inegavelmente histórico, ele teve a Rainha do Sul que veio até ele para ouvir os seus ensinos e os seus ditos. E nós temos muitos outros pontos no Novo Testamento que mostram a autenticidade do Velho Testamento, inclusive a criação de Deus, a queda do homem como fato histórico e não apenas como uma história que é contada para descrever a criação dentro de um aspecto religioso apenas. É importante para nós, porque se nós desqualificarmos a criação, desqualificarmos a queda, nós desqualificamos tudo o que vem depois. Se nós não acreditarmos que houve criação, que houve queda de fato, qual a necessidade de termos um Redentor? Qual a necessidade de Jesus ter vindo, o Filho ter encarnado? Qual a necessidade da morte do Filho de Deus naquela cruz? Qual a necessidade de uma redenção se criação e queda não passam de conto da carochinha? Fatos reais. Criação é um fato real. Jonas é um fato real. A Rainha do Sul é um fato real. E eles mostram que o Velho Testamento ele é autêntico, tanto quanto o Novo, com o total da revelação de Deus encerrada dentro desse conjunto de livros, não tendo Deus nova revelação a partir do encerramento das revelações com o fim do Novo Testamento. Primeiro, o Velho Testamento ele é verdadeiro e autêntico, podemos confiar nele. E ele aponta diretamente para aquele que é o nosso Redentor, a pessoa de Cristo Jesus. Aponta diretamente para o julgamento que haverá. Aponta diretamente para a instalação do povo de Deus numa futura terra que mana leite e mel. E tudo isso, meus irmãos, são fatos. Realidade que está se concretizando dentro dessa linda promessa que Deus fez. Segundo, meus irmãos, a incredulidade, ela não se quebra através de sinais e prodígios. Meus irmãos, os fariseus e os escribas, eles procuram a Jesus, eles o chamam de mestre. Isso não é nenhum elogio, simplesmente chamam-no de aquele que ensina. E o que era muito comum naquele tempo, temos pessoas que saíam ensinando e eram qualificadas como mestre. E eles procuram Jesus e dizem, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Irmãos, tem-se crido que sinais podem trazer mudança de vida a alguém, podem trazer transformação na vida de pessoas, podem trazer chamado da pessoa a Deus e fazer com que a mudança aconteça.
O texto nos mostra algo um pouco diferente. Nós observamos aqui, e se voltarmos um pouco atrás, basta que voltemos um pouquinho, já encontramos um milagre de Jesus quando ele cura uma pessoa endemoniada e essa pessoa volta a ouvir e volta a falar, né? Ele era cego e ele era mudo. Nós voltamos um pouco mais atrás, vemos aqui Jesus curando um homem da mão ressequida. E ele cura esse homem da mão ressequida no meio no centro da vivência religiosa judaica. Irmãos, esses homens, eles viram, se não viram, eles ouviram de pessoas que estavam com certeza junto deles, trouxeram-lhes como verdade pessoas de crédito para eles. Eles viram enfermos serem curados, eles viram leprosos serem purificados, eles presenciaram, meus irmãos, a ressurreição de mortos. Eles presenciaram Jesus expulsando demônios. Eles viram os sinais diante deles. E eles estão aqui numa posição e numa situação de incredulidade. Sinais não têm o propósito de transformar a vida de ninguém, e é um equívoco nós observarmos hoje grupos se firmando em sinais e prodígios para fazer com que pessoas sejam impactadas com eles e venham render-se a Cristo. Irmãos, nós olhamos a história de Israel e nós observamos o quanto de incredulidade há nela. Nós olhamos, né, para as Escrituras e vemos Moisés indo até Faraó, fazendo sinais que foram replicados pelos conselheiros do rei, por aqueles magos. O povo soube disso. Eles presenciaram 10 ações sobrenaturais de Deus. Foram 10 atos sobrenaturais, foram 10 prodígios que aconteceram para que eles fossem libertos do Egito e caminhassem em direção a Canaã. Eles veem um grande milagre quando o mar se abre, e o mar se abriu de verdade, não é só história, e eles passam pelo mar, e Faraó, com aqueles que os estavam perseguindo, são engolidos pelo mar quando ele se fecha. Entram pelo deserto. Tem alimento cair do céu. Alimento em abundância chegando a eles para que eles pudessem comer carne. Um volume extremamente grande de água brota da rocha para que eles pudessem beber. A quantidade de pessoas e animais era muito grande. Mas não só isso. Durante o dia, com temperatura beirando 50 graus, eles tinham a nuvem que dava-lhes o frescor. E à noite, coluna de fogo que os aquecia, porque no deserto a temperatura chega a ficar baixíssima à noite em contraste com o dia. Eles viram roupa não envelhecer, onde a circunstância favoreceria isso. Eles viram tudo isso. Apesar de terem visto todos esses sinais, continuaram incrédulos e não entraram em Canaã. Incredulidade não se quebra com sinais, não se quebra com prodígio, mas quebra-se com a verdade da palavra de Deus anunciada ao coração daqueles que Deus tem o propósito de atingir e transformar. Nós observamos, meus irmãos, Jesus dizendo que no dia do juízo, os ninivitas os condenarão, porque os ninivitas creram na palavra de Deus anunciada por Jonas, se converteram. E essas pessoas que estavam vendo Jesus face a face
continuavam incrédulas, com o coração duro e querendo sinais. A mesma coisa ele diz com relação a Salomão, quando a rainha do sul se levanta e vem até Salomão para ouvir a sabedoria de Deus através dele. Irmãos, alguém sai da incredulidade para a fé através da palavra de Deus, autenticamente pregada, genuinamente, verdadeiramente pregada. Isto faz diferença. E, de fato, a palavra de Deus, dentro dos propósitos dele, ela produz, meus irmãos, mudança de vida sim. Porque é a verdade revelada de Deus. Tem a ação do Espírito Santo operando no coração daqueles que ouvem. E o terceiro aspecto, meus irmãos. Deus chama a todos aqueles que Ele tem com o propósito de chamar, mostrando que, através da sua verdade, as vidas serão transformadas e tudo continuará apontando para uma grande e única realidade, a pessoa de Cristo Jesus. Ele diz aqui, está diante de vocês, vocês creem em Jonas, eles criam em Jonas. Vocês creem em Salomão, eles criam em Salomão. Vocês creem em Moisés, eles criam em Moisés. Vocês creem em Abraão. Eles chegaram a Jesus e disseram que não eram escravos de ninguém, quando ele diz que se conhecessem a verdade os libertaria. Ele disse, nós nunca fomos presos, cativos de nada, somos filhos de Abraão. E Jesus lhes disse, se fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Porque aqui está quem é maior do que Abraão. Aqui está quem é maior do que Moisés. Aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que o profeta Jonas, do que qualquer outro profeta. Jesus é aquele que, com a autoridade, faz entender que tudo converge para Ele. E tudo converge para Ele em uma realidade única. Ele usa aqui a seguinte expressão. Vocês querem um sinal? O sinal será dado. O sinal de Jonas. Ele já estava apontando, meus irmãos, para algo que haveria de acontecer. Ele já estava apontando para a sua morte, sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos caminhando para a Páscoa agora. E quando olhamos para o sinal de Jonas, nós vemos o sinal de Jonas acontecendo àquelas pessoas e não adiantou. Eles tentaram de toda forma desqualificar o que havia acontecido, até mesmo comprando pessoas para que dissessem que os discípulos haviam levado o corpo de Jesus escondido para dizer que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus apareceu para muita gente mesmo. Porque Jesus, ele continua vivo. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi ao céu, ele está vivo no céu, ele virá vivo do céu e estabelecerá o seu grande juízo para definitivamente o grande plano redentor de Deus ter o seu encerramento e o seu fechamento. Meus irmãos, o sinal de Jonas, ele aponta diretamente para Jesus e para a sua ressurreição. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sexta, sábado, domingo de Páscoa, e no domingo de Páscoa, logo no início, Jesus já não estava mais no túmulo. Não tinha sido detido por ele. Ele havia ressuscitado. Irmãos, o grande sinal
não é aquele que nós estamos vivenciando aí no dia a dia. Está acontecendo na vida de várias pessoas. Milagres estão acontecendo. Sinais, eles não transformam o coração de ninguém. Eles fazem Deus conhecido, mas eles não trazem regeneração. Eles não trazem novo nascimento. Eles não produzem conversão. O Espírito Santo regenera. O Espírito Santo chama a vida. E pela palavra maravilhosa revelada a nós, ele chama a conversão. E estes saem da incredulidade para fé na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te renove. E nunca se esqueça do sinal de Jonas, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele voltará para reunir todos os que são seus. E ele reunirá todos para o grande julgamento, onde ele separará aqueles que são seus daqueles que nunca o foram. Uns para o local de choro e ranger de dente, outros para o lugar de gozo e de profunda alegria na comunhão daquele que é o seu Redentor. E em Cristo, Deus continue a abençoar a vida de cada um de nós. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o coral Luz e depois voltamos e encerramos esse nosso momento de adoração nessa noite.
Vamos encerrar orando. Nosso Deus, Senhor, nos conduz às águas tranquilas. O Senhor nos guia. O Senhor cuida de nós. Obrigado, nosso Deus. E perdoe-nos porque nem sempre temos sido crédulos com relação a esse cuidado. Perdoe por isso. Continue nos ajudando, Deus, para que melhoremos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé. E confiemos, ó Deus, mais e mais em toda a grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas. Cuide de nós, dos nossos lares. Cuide, Pai, do teu povo, com direção e sabedoria nesse tempo que exige tanto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que esta bênção estenda-se sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. O profeta Jeremias, 600 anos antes de Cristo, chegou a afirmar que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 600 anos depois, na mesma linha de raciocínio, Jesus Cristo, Filho de Deus, disse que é do coração que procedem os maus desígnios, furtos, roubos, assassinatos, adultérios. A Bíblia, portanto, nos ensina que o nosso coração é a fonte dos desejos, ou para o bem ou para o mal. Desta forma, Salomão recomenda que, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. É muito importante rogar a Deus, como rogou Davi: Senhor, dá-me um novo coração, coração puro, um espírito reto na tua presença. O que você tem no seu coração é aquilo que você joga para dentro da sua alma, o que você vê, o que você escuta, o que você lê, o que você faz. Aquilo que você joga para dentro de você vai determinar o que você vai ser na vida. Então vigie o seu coração. Então guarde esta fonte para que dela não brote águas poluídas. Então vigie o seu coração para que ele não seja um laboratório do mal, mas uma fonte do bem. Alimente-se da palavra de Deus e permita que do seu coração flua a verdade de Deus para abençoar as pessoas que estão à sua volta.